Ao contrário de você, guerreiro, o meu mês de novembro foi apenas bons mangás. Eu só li um mangá no mês de novembro, e é uma continuação do mês passado, no caso. Eu terminei o primeiro Diano Ace. Porque o Diano Ace ele tem duas né, séries. ele foi publicado, né? 46 volumes Diano Ace. E depois Diano Ace Act 2. Que se eu não me engano saiu na própria Magazine ainda também, né? Ele só quis quebrar Sim. aí no meio. Eu vou falar dos volumes 22 mais ou menos até o final. Então caso você tenha interesse e você não queira ouvir descrições gerais de plot, pode parar aqui e voltar quando o Guerreiro for falar de Dragon Ball Super, né? Guerreiro, que mangá bom é Diano Ace, viu? Que mangá bom. Eu falei na semana passada, né? Em como ele tinha questões ali. Eram questões que talvez fossem do fato da gente desconhecer mangás de esporte e beisebol, principalmente, do fato de que, né, cobrir uma carreira inteira, ou ele cobrir aí, no caso do Diano Ace, pelo menos 2 anos do ensino médio, vai diferenciar ele muito do shonen de esporte da Jump pós anos 90. Tudo que eu for falar aqui é de uma ótica de alguém que não leu muitas coisas que talvez o Diano Ace esteja se inspirando. Dito isso, eu terminei o programa passado num ponto em que o nosso time, eles perderam a chance de ir pro Koshien, perderam um jogo no campeonato, e aí por questões de calendário, os terceiranistas eles tiveram que, né, sair. Eles meio que se formaram do time, não se formaram da escola, né, mas eles tiveram que sair do time, o que causa uma reestruturação enorme. O capitão do time teve que sair, por exemplo, eles tiveram que apontar um novo capitão, que é o Miyuki, carinha de óculos ali, né. O time, ele era muito bom em rebater. Ele era um time muito ofensivamente forte. Mas os grandes rebatedores do time saíram. Então agora eles precisam, né, fazer toda uma reestruturação aí. É muito interessante você ver como, basicamente, você passa 22 volumes acompanhando um time que você sabe que funciona de uma certa maneira, e que você tem pilares ali que você sabe que você pode confiar. Tipo, o capitão do time, toda vez que ele ia pro montinho, você via, porra, ele vai conseguir, o Yuki vai acertar essa, porque ele é um rebatedor foda. Mas agora não tem Yuki, e aí eles estão no meio de um jogo e, porra, quem é o rebatedor foda? Meio que não tem mais, né? Então ele vai focar muito, ele vai passar um bom tempo desses volumes focando justamente em como esse time consegue se reencontrar e quais são as opções que esse time tem pra ir pra frente. E quais são as dinâmicas que precisam mudar. O Diano Ace, ele trabalha muito com questão de dinâmicas de hierarquia, dinâmicas de ego. Então você tem 3 segundanistas principais na primeira metade. O Miyuki, que é o carinha ali do óculos. O Mochi, que é o outro carinha ali de cabelo arrepiado. E o Zono, que é o cara que tá ali no canto, atrás do cara de cabelo preto em primeiro plano aqui. A primeira decisão acaba sendo, quem que vai ser o capitão? Ao mesmo tempo, você vai ter personagens que agora eles têm a chance. Antes eles eram literalmente os caras que ficam na plateia. Eles não estavam nem no banco, eles estavam na plateia. E agora que saiu um monte de terceiranista, eles têm a chance de mostrar um resultado pro time. Então você vai ter vários personagens que, se apareceram 2 capítulos na primeira metade é muito, eles vão se tornar personagens muito mais proeminentes nessa segunda metade, sabe? E em paralelo a tudo isso, você vai ter o Sawamura, que é o protagonista, que, dando um pouco de spoiler, o time tava meio que assim, com o jogo ganho quase, eles precisavam de mais um fora, com o Sawamura no arremesso. O Sawamura, ele sem querer acaba acertando a cabeça do rebatedor, porque ele tava muito pilhado, com muita pressão em cima dele. E aí isso meio que desencadeia na derrota deles, tipo, no último segundo, assim. Então você vai ter também cerca de, eu acredito que são 2 volumes do Sawamura com uma coisa que acontece na vida real, eu não sei qual que é o nome, se tem um nome em português, no mangá pelo menos, e do que eu fui pesquisar, em inglês chama Yips, que é uma trava mental que atletas têm, geralmente recorrentes de algum trauma, em que eles só não conseguem fazer algo. Então o Sawamura, ele perde totalmente a habilidade, por um tempo, de arremessar no lado de dentro. São tantos volumes, são cerca de 5, 6 volumes, em que você vai ver derrota, você vai ver frustração, real sofrimento desses personagens mesmo,
Porque parece que nada do que eles estão tentando fazer vai dar certo, eles não conseguem se encontrar como time. O Miyuki era um personagem que na primeira metade, como ele era um gênio do beisebol, ele tinha, porra, uma presença muito forte, um controle muito forte da nossa atenção, e ele era meio que um porto seguro emocional pra gente, quando tipo, pô, se o Miyuki tá agindo tranquilo, então talvez ainda exista esperança, sabe? Porque o Miyuki tá de boa, então eu vou ficar de boa também. Só que a questão é que o Miyuki ele é um filho da puta. O Miyuki ele é uma pessoa meio desagradável. Então quando ele vai virar capitão, porra, passa por muita frustração, muita derrota, muito, né? Muita dificuldade pra conseguir se encontrar como jogador, como capitão. Tem até uma parte muito interessante, assim, que tem um carinha que o negócio dele é que ele nunca foi um jogador muito foda. Mas ele é o carinha que eles mandavam, tipo, ó, no meio do nosso jogo vai ter um outro jogo da outra equipe. Vai lá assistir o jogo da outra equipe e faz anotações pra gente. E ele fazia anotações muito boas. Muito, muito boas. Só que ele vê, tipo, todo mundo nesse meio período em que eles precisam se reerguer, se esforçando pra caralho. E ele pensa, eu não tenho capacidade, eu não tenho fortitude mental pra me esforçar nesse nível, sabe? É justo eu continuar no time? E aí ele chega pro Miyuki, meio que falando isso, e aí o Miyuki fala, cara, se você não tiver motivado, achar que o beisebol tá te fazendo mal, cara, sai do time. A gente não tá num ponto em que a gente pode ter uns caras com uma, sabe, uma vontade meia bomba aqui. Não gostaria que você saísse, mas se você achar que você precisa sair, se você achar que você não tem lugar aqui, então saia. E aí começa uma treta absurda. Porque aí o Zono, que é o outro segundanista, chega e fala, como é que você chega pro cara e fala pra ele sair, porra, você é capitão. Fica um embate muito bom no meio, rodeando esse tema. E o mangá, ele não dá uma resposta, ele não dá, tipo, o Miyuki tava certo, o Zono tava certo. O que eles falam é, tipo, eles são muito desagradáveis com esse moleque. Porque, primeiro, o moleque nunca falou que ele queria sair, o Miyuki só presumiu. Segundo, o Zono, ele fica puxando isso toda hora, então o moleque, ele, porra, ele só quer lá continuar fazendo o trabalhinho dele enquanto ele pensa, mas todo mundo tá olhando pra ele bizarro. Simultaneamente a tudo isso, eles jogam ali que o treinador Takaoka, que por sinal, melhor treinador de um mangá de esporte, ele tava... Eu não consigo lembrar de bons treinadores. Então, treinadores fodas assim, não tem muito, sabe? Porque mesmo, sei lá, o que a galera lembra, o treinador Anzai, por exemplo. O treinador Anzai, ele não era um personagem, né? O treinador Anzai, ele era uma presença a mais, né? Os outros mangás, Haikyuu, o treinador do Haikyuu não é muito foda também, então assim... O Takaoka, ele é foda. O Takaoka, ele é modelado como se ele fosse um Yakuza, só que, né, toda vez que você vê aquelas quebrinhas assim na fachada dele, na força dele, assim, de treinador, sempre bate forte. Ele era muito apegado aos terceironistas, e ele não conseguiu levar pro Koshien. E ele, por um sentimento de culpa, meio que fala, ó, próximo torneio vai ser meu último, tô entregando aqui a minha carta de demissão. Depois disso, por sentimento de culpa, não consigo. O Kamigawa conta, mas o Kamigawa é outra coisa. Eu tô falando em questão de esporte coletivo, ensino médio mesmo. E o Kamigawa, a parada dele é que ele não é um bom treinador, né? Sim. E aí ele vai introduzir outro treinador. E é muito interessante esse outro treinador. Tem uma coisa que eu não gosto muito nele, que é que ele é um cara que contrataram... Ele já levou um outro time pro Koshien, e contrataram ele falando, porra, leve esse nosso time pro Koshien agora, né? E aí ele pega, assim, ele fica observando por um tempo. E o Seido, ele é um time muito tradicionalmente mangá de esporte, sabe? A única diferença deles pra qualquer outro time de mangá de esporte é que eles estão meio que no topo já. Eles não estão no topo, faz um tempo que eles não vão pro Koshien. Mas eles são, tipo, top 3 time da região, né? E aí você vê ele observando as coisas. De uma maneira muito pragmática, ele chega e fala, olha, esse time ele não é ruim de jeito nenhum. Esse time ele é excelente. Mas, assim, as filosofias que esse time tem são todas muito contraproducentes. Então eu preciso mudar esse time se eu quiser chegar pro Koshien. Eu não gosto muito que o mangá ele fica meio que por um tempo. O personagem ele é muito dúbio. Ele não demonstra muita emoção. Então por um tempo ele fica colocando esse treinador como se ele fosse... Pra aumentar esse nível de dúvida, né? A gente não sabe exatamente qual que é a dele. Se ele quer de fato ajudar, se ele tá querendo pegar o time pra ele, mudar tudo, sabe? O que ele quer fazer com esse time. Eu juro que tem, porra, muitos poucos quadros. Ele aparece bastante até. Mas tem muitos poucos quadros que ele não tá, tipo, com a mão no queixo, assim, olhando de cima pra baixo, sabe? Tem momentos em que ele vai falar com os jogadores, ele sai, tipo, de trás da máquina de refrigerante, na sombra, assim, né? Isso eu não gosto, porque eu acho que cria... Urahara. Entendi. Eu acho que cria meio que uma imagem antagônica nele. E ele é tuiteiro também, tem várias piadas com ele, tipo, pô...
time hoje falou que eu sou foda, enviar tweet. Ele é muito pica, tá maluco? Eu acho que eles passam uma imagem muito antagônica pra um personagem que, assim, no cerne, ele traz um drama interessante, sabe? No meio dessa reconstrução desse time, você vai continuar com essas filosofias que já estão há 6 anos de fazada, porque faz 6 anos que esse time não chegou no Koshien? Não seria esse o momento de mudar? Ter alguma questão um pouco mais pragmática, né? Porque nada do que o Ochiai diz, o Ochiai é o treinador, nada do que ele diz é necessariamente errado. É só frio, pragmático, né? E como a gente tá com esses personagens há muito tempo, a gente fica meio puto com ele até, né? Ele, por exemplo, não dá muita bola pro Sawamura. Ele fala, meu, esse moleque aí, ele não tem muita, né? Porque o Sawamura, ele é um personagem, ele é meio que um Sakuragi, né? Ele tem habilidades específicas muito boas, mas ele não tem uma base muito forte como jogador. Se interessa muito mais pelo Furuya, por exemplo, né? Então, assim, uma das primeiras coisas que ele fala é, por exemplo, a gente vai ter um campeonato agora, que vai pro Koshien de verão, eu acho. Verão ou primavera. O jeito que funciona é você vai ter um campeonato em tal época, e aí você vai ter o Koshien da temporada seguinte. E aí na temporada seguinte, um outro campeonato, pra aí você ter o Koshien seguinte. São 2 por ano. Ele fala, vamos focar no campeonato no Koshien do ano que vem. Esse ano, a gente pega o Furuya, que é o primeiro anista gênio, e a gente faz ele arremessar em todos os jogos. Porque a gente precisa transformar ele num jogador foda. E pra ele virar um jogador foda, ele precisa jogar. E aí, meio que levanta uma questão, tipo, porra, mas o Furuya, ele já não tem um fôlego muito bom. O Furuya, ele não tem tanto controle, assim. Então você quer meio que jogar fora esse campeonato, que a gente tá agora, pra focar no ano que vem? Ele, sim. Sim, é o plano, né? Mas é muito interessante a progressão conforme ele vai passando também, de como, por exemplo, boa parte do Sawamura evoluir é por conta dele, é por conta do Ochiai. Então, é um personagem bem mais cinza do que visualmente falando o mangá deixa transparecer e chega no final do mangá ele é bastante brother. O Sawamura, ele é um personagem, porra, absurdo de bom, guerreiro. Absurdo de bom. Tem uma... A primeira metade do Diano Ace, eu não chorei tanto. Quem me acompanha aqui, quem me acompanha no Twitter sabe, eu sou chorão, eu choro muito fácil. A primeira metade não me pegou tanto, assim, nesse sentido. Essa segunda metade, porra, o que eu chorei com esse moleque, o que eu me acabei com esse moleque, sabe? É absurdo, porque ele é um personagem muito... Primeiro, ele é muito cativante. Segundo, quando ele tá na merda, você sente tanto. E aí, guerreiro, um dos grandes personagens... Como eu disse, o Diano Ace, ele tem o melhor treinador. Ele também tem o melhor terceiro anista de qualquer mangá de esporte, né? O negócio do cara que ele tem a última chance dele, lesionado, mas ele vai voltar a jogar, enfim. Que é um Chris, o personagem. Ele é meio que o mentor dentro do time do Sawamura. E, porra, tem, assim, uns 3, 4, 5 momentos que ele aparece e me emociona até agora, assim, sabe? Quando o Sawamura tá na merda e o Chris, que nem no time tá mais, ele tá cuidando das coisas dele, mas ele aparece lá e ele fala, porra, arremessa aqui pra mim, vai, vamos ver como é que você tá. É uma força dramática tão forte, porque é um personagem tão bom. E é uma relação muito bonita entre os dois. Sabe, esse mangá ele consegue construir relações. Ele tem quase que uma teia, assim, de relações entre esses personagens, em que você meio que consegue dizer o que cada personagem acha de qual, a relação que cada um tem com quem. Ele tem os seus núcleos, né? Mas, num geral, assim, ele faz um trabalho muito bom com um time muito grande, sabe? Entendi, é tipo Dr. Stone, entendi. Lembra um pouco. Como eles estão num time, é mais fácil, né? Você vê, tipo, né, as relações interpessoais ali, o que vai levando, né, esses personagens a se unirem. Mas ele tem um elenco muito grande que ele faz muito bem, né? Quando esse time ele se forma, você tem a base do time ali sólida, ele consegue... O Sawamura consegue virar um jogador. O Furuya consegue, sabe, pegar no tranco como pitcher. E o Milk vira um líder foda de verdade. E aí eles vão jogar o campeonato que vai terminar esse mangá. Uma sequência de alguns dos jogos mais satisfatórios que eu li em muito tempo, assim. Em muito, muito tempo. Eu equiparo eles a, sei lá, momentos altos do próprio Slandunk, momentos altos do Haikyuu, até momentos altos do iShield, que é meu mangá de esporte favorito, né? Tem uma sensação meio parecida. Quando, porra, o Sawamura, ele tem um moleque
que o moleque, ele é um rebatedor muito foda, né? É o Height. Ele é um rebatedor muito foda. O Sawamura vai confrontar ele em 3 momentos ao longo do mangá. No primeiro momento, ele vai mostrar o tanto que a falta de base, a falta de fundamentos do Sawamura afeta ele, prejudica ele. Na segunda é quando o Sawamura tá muito na merda, ele vai mostrar como que o Sawamura tá na merda. Sabe? Como que o Sawamura ele não tem mais força mental pra ficar no montinho de arremessador. A terceira, que é no jogo final, vai ser pra mostrar como que o Sawamura virou um jogador de verdade. Muito bom, guerreiro, é muito bom. Esse mangá, ele é excepcional, de verdade, assim. A primeira parte é muito boa. Eu ouvi dizer que a segunda metade é tão boa ou até melhor. E eu não duvido porque ele vai setando, ele vai construindo várias coisas ao longo, né? Então você vê, por exemplo, alunos que estão saindo do fundamental, assistindo os jogos do Seido e falando, pô, vou, né? Acho que eu vou pro Seido ano que vem, né? Você vê jogadores de outros times que são fodas, mas que eles não chegam a enfrentar o Seido e que talvez no próximo mangá eles cheguem a enfrentar, né? Então tem muita coisa plantada aqui pra ele colher lá na frente, né? O segundo mangá vai começar com eles no Koshien, então ele meio que já tem um start muito forte. Eu estou me segurando pra não ler ele direto, eu quero dar um tempinho assim pra depois voltar. Mas uma outra coisa que eu preciso dizer também, a arte do Terajima é excepcional. E é engraçado porque ele tem um quê de mangá clássico, e clássico que eu digo anos 70, assim, na arte dele. Tanto em questão de designs, meio que a arte colorida dele é difícil você perceber isso, mas dentro ele tem um negócio assim de que ele quase não usa retícula, ele usa linhas muito grossas com aquele pintado preto por dentro com a borda branca, sabe? Entre a tinta de dentro e o traçado de fora. Sei. Então, ele usa muito isso e a arte dele vai constantemente melhorando. É engraçado porque ele é um autor que, pelos comentários dele, eu sinto que ele talvez nem goste de fazer essa história. Porque ele fica falando, tipo, porra, contratei uns assistentes novos, né? Sei nem se eles vão lembrar de mim, porque, porra, quando eu vou desenhar, eu chego aqui e fico trancado no meu quarto, enquanto eles ficam na outra sala, fazendo os retoques que eu pedi, né? Ou, tipo, tem umas 3 vezes em 20 e tantos volumes que ele troca de editor. Quando começa o anime, ele fala, porra, começou o anime, mas eu nem quero ver, porque senão eu só vou ficar triste, olhando e falando, porra, essa cena devia ter feito assim, essa cena devia ter feito assado e tal. Muito resumidamente, né? Esses são os meus sentimentos sobre Diano Ace. O anime é bom? Eu não gosto muito do anime. O anime ele é mal animado. E no anime. O Diano Ace ele é um mangá muito pé no chão. No anime eles tentam enfiar uns efeitos ali pra deixar tudo mais. Mais hype. E o Diano Ace ele não é um mangá. É tipo a Hiro Sora, entendi. Meio que o Hiro no Sora, Porque o Diano Ace. Não. O Diano Ace, repetindo coisas que eu disse no programa passado, né? O Diano Ace ele não é um mangá hype. O Diano Ace ele é um slow burner. Você vai. Ele quer te prender ali, ele quer te puxar pra dentro do mundinho dele, e aí conforme ele vai construindo, ele vai subindo, aí sim você vai ficando mais hypado. Mas ele não é de gigante, ele não é um mangá de grandes momentos como todos os outros que eu citei aqui, sabe? E no anime eles tentaram deixar um pouco, tipo, os personagens eles tacam a bola, aí quando o catcher pega a bola, tá saindo fumaça da bola, sabe? Esse tipo de coisa, assim, esses efeitinhos eu não gosto. Ele não é tão bem animado assim. Eu, particularmente, preferiria, caso alguém tenha interesse, vá pro mangá com a plena consciência de que, primeiro, ele é um mangá de beisebol, que eu sei que muita gente acha beisebol chato. Eu não acho beisebol chato de forma alguma, eu acho que vocês só precisam compreender e dar uma chance pra vocês verem o quão o beisebol é um esporte muito hype. O beisebol é tipo o RPG por turnos dos esportes Dos esportes. e vocês gostam de RPG por turno, então vocês têm que dar uma chance pro beisebol. E ele é um mangá Entendi. muito lento, ele é um mangá que ele vai levar muito tempo pra construir o que ele quer, né, mas vale muito a pena, viu? Entra aí num top tier de mangás de esporte pra mim, esse primeiro Diano Ace. Vamos ver se o segundo eleva ele ainda mais, mas por enquanto, puta experiência Diano Ace, viu? Puta experiência, que mangá bom. E é isto que eu tenho a dizer. Vou ler. Eu quero ler um de beisebol antes, pra eu aprender o beisebol, e aí eu leio esse.
E isso é importante. Não leiam o Diano Ace se vocês não sabem beisebol, porque o Diano Ace não vai te explicar beisebol.